Você está prestes a conhecer uma das maiores histórias não resolvidas da aviação e do crime moderno. Um homem, uma mala, um avião. E um salto no escuro que jamais foi explicado. Antes de começarmos, já se inscreva no canal, acesse ufolog.com.br e siga nossas redes sociais, menos no YouTube, Instagram e TikTok, para não perder as histórias mais misteriosas e intrigantes do planeta. Agora, vamos embarcar no voo 305 da Northwest Orient Airlines, onde um homem conhecido apenas como Don B. Cooper desafiou as leis da gravidade e da lógica menos e desapareceu para sempre. Era 24 de novembro de 1971, véspera do Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos. No aeroporto de Portland, Oregon, um homem de meia-idade, elegante, vestindo terno escuro, camisa branca, gravata preta e óculos de sol, caminhou até o balcão da Northwest Orient Airlines. Ele pagou em dinheiro vivo por uma passagem de ida no voo 305 com destino a Seattle. O bilhete foi emitido em nome de Dan Cooper, um nome comum, discreto, que não chamaria nenhuma atenção. Mal sabia o mundo que esse nome ficaria gravado para sempre na história do crime. O Boeing 727 decolou às 14h50, a bordo 36 passageiros, 6 tripulantes e um homem que parecia perfeitamente tranquilo, mas que guardava um segredo explosivo. Pouco depois da decolagem, já no ar, Cooper pediu um bourbon com soda. Ele sentou-se calmamente, acendeu um cigarro e observou a paisagem pela janela. Minutos depois, de forma muito educada, ele chamou a comissária de bordo Florence Schaffner e entregou a ela um bilhete. Ela, acostumada com passageiros dando seus números de telefone, guardou o papel no bolso, pensando ser mais um flerte comum. Percebendo a indiferença, Cooper se inclinou e disse: "Calmamente, senhorita, é melhor ler esse bilhete. Eu tenho uma bomba." As palavras gelaram o sangue de Florence. O bilhete dizia, de forma clara e direta: "Tenho uma bomba na minha maleta. Quero que você se sente ao meu lado." Ela obedeceu. No seu colo, Cooper abriu discretamente a maleta por alguns segundos. Ela viu o suficiente: um emaranhado de fios vermelhos, cilindros que pareciam dinamite e uma grande bateria. Ele não estava blefando. As exigências de Cooper eram precisas: $200 mil em notas de 20 não marcadas. 4 paraquedas, 2 principais e 2 de reserva menos. E um caminhão de combustível esperando em Seattle para reabastecer o avião assim que pousassem. A tripulação, com uma calma impressionante, avisou a cabine do piloto, que por sua vez alertou o controle de tráfego aéreo e as autoridades em terra, para não causar pânico entre os passageiros. O piloto anunciou que havia um pequeno problema mecânico e que o avião precisaria sobrevoar a região de Seattle por um tempo até aterrissar. Por quase 2 horas, o Boeing 727 voou em círculos, enquanto a Polícia Federal norte-americana corria contra o tempo para reunir o dinheiro e os paraquedas solicitados. A tensão a bordo era palpável, mas invisível para a maioria. Às 17h39, o voo 305 finalmente pousou no Aeroporto Internacional de Seattle-Tacoma. O avião foi isolado numa área remota da pista. Uma funcionária da companhia aérea se aproximou do avião com uma mochila cheia com as notas de $20 e os 4 paraquedas. A troca foi feita, o dinheiro e os paraquedas foram entregues a Cooper. Em troca, ele cumpriu sua parte do acordo e liberou todos os 36 passageiros, além de 2 comissárias de bordo. Todos desceram ilesos, a maioria acreditando que o longo atraso se devia realmente a um problema técnico. Mas a história estava longe de terminar. Cooper manteve 4 tripulantes a bordo: o piloto, o copiloto, um engenheiro de voo e a comissária Tina Mucklow. Ele então deu novas e surpreendentes ordens. O avião deveria decolar novamente, desta vez em direção ao sul, rumo à cidade do México. Mas ele estabeleceu condições de voo muito específicas. A aeronave deveria manter uma altitude máxima de 10 mil pés, cerca de 3 mil metros, voar na menor velocidade. Possível sem estolar manter o trem de pouso abaixado e os flaps da asa ajustados em 15 graus. Esses detalhes técnicos não eram de conhecimento comum. Eram instruções de alguém que entendia profundamente de aviação e sabia exatamente quais condições tornariam um salto de paraquedas daquele tipo de avião possível e teoricamente mais seguro. O Polícia Federal norte-americana, que monitorava tudo, ficou intrigado. Quem era aquele homem?
o avião decolou de Seattle por volta das 19h40, mergulhando na noite fria e chuvosa do noroeste do Pacífico. Logo após a decolagem, Cooper mandou a comissária para a cabine do piloto e disse para todos ficarem lá e não o incomodarem. Sozinho na parte de trás da cabine de passageiros, ele se preparou para o ato final. Ele amarrou a sacola de dinheiro ao corpo, provavelmente usando cordas de um dos paraquedas que ele cortou, e vestiu o equipamento de salto. Às 20h13, enquanto o avião voava sobre uma área de floresta densa e montanhosa em algum lugar entre Seattle e Reno, no estado de Nevada, um alarme na cabine dos pilotos soou. Os sensores do avião registraram uma mudança súbita de pressão na cabine. A escada traseira do Boeing 727, conhecida como Air Stair, tinha sido aberta. O homem misterioso havia simplesmente aberto a porta, e em meio a uma tempestade de vento e chuva, saltou na escuridão completa, levando consigo $200 mil e um segredo que até hoje ninguém conseguiu decifrar. Imediatamente, o Polícia Federal norte-americana lançou a maior e mais extensa caçada da história dos Estados Unidos. A operação, batizada de NUJK Northwest Hijacking, mobilizou centenas de agentes do Polícia Federal norte-americana, policiais e até soldados do Exército. Helicópteros, aviões de reconhecimento e equipes em terra com cães farejadores varreram as florestas, montanhas e rios da região de Washington, Oregon e Nevada. A busca foi intensa e durou meses, mas o resultado foi frustrante. Nenhum corpo foi encontrado, nenhum paraquedas, nenhum vestígio do dinheiro, nada. Dom B. Cooper parecia ter evaporado no ar. Durante anos, centenas de pessoas foram investigadas. O Polícia Federal norte-americana analisou listas de paraquedistas, ex-militares e criminosos conhecidos. Várias pessoas confessaram ser Cooper, outras foram acusadas por familiares ou amigos, mas em todos os casos as evidências não batiam ou os suspeitos foram descartados por falta de provas. O próprio nome Dom B. Cooper nasceu de um erro da imprensa. Um jornalista, apurando a história, confundiu o nome Dan Cooper com o de um suspeito local chamado Dom B. Cooper, que foi rapidamente inocentado. Mas o apelido pegou e se tornou lendário. O mistério permaneceu absoluto por quase uma década. Até que, em 1980, um garoto de 8 anos chamado Brian Ingram, que estava de férias com a família, encontrou algo extraordinário. Enquanto cavava na areia às margens do rio Columbia, no estado de Washington, ele desenterrou 3 pacotes de notas de $20, O dinheiro estava apodrecido e em péssimo estado, mas os números de série batiam perfeitamente com a lista do resgate entregue a Cooper. Era o primeiro e único vestígio concreto do crime já encontrado. Mas essa descoberta só aprofundou o mistério. Como o dinheiro chegou até ali? Teria caído do céu durante o salto? Ou Cooper o enterrou ali? A localização dos pacotes não batia com a rota de voo estimada, gerando ainda mais teorias. Mas fora isso, nada mais foi achado, nenhum equipamento, nenhum osso, nenhuma resposta. O Polícia Federal norte-americana investigou o caso ativamente por 45 anos. Em 2016, a agência anunciou oficialmente que estava encerrando a investigação sem uma solução. O dossiê do caso Dom B. Cooper contém mais de 60 volumes de documentos, teorias, listas de suspeitos e análises inconclusivas. E mesmo hoje, o caso continua a ser discutido em fóruns, na internet, podcasts e documentários em todo o mundo. As teorias são inúmeras. A mais provável, segundo o Polícia Federal norte-americana, é que Cooper não sobreviveu ao salto. Ele saltou à noite, no meio de uma tempestade, numa área de floresta densa e montanhosa, com roupas de cidade e um equipamento de paraquedismo que talvez nem soubesse usar direito. Ele poderia ter morrido na queda ou de hipotermia na floresta selvagem. Outros acreditam que ele era um especialista, um veterano de guerra ou piloto, que planejou tudo nos mínimos detalhes e conseguiu sobreviver. Segundo essa teoria, ele pousou em segurança, se livrou do equipamento, escondeu o dinheiro e simplesmente desapareceu, vivendo o resto da vida discretamente com uma nova identidade. Talvez, em algum lugar, ele tenha morrido de velhice, rindo das manchetes. Há quem diga que o dinheiro encontrado foi plantado, parte de uma farsa para despistar os investigadores. E existem até teóricos da conspiração que sugerem algo ainda mais estranho.
que Cooper nunca existiu de verdade e que todo o sequestro foi uma operação encoberta pelo governo, talvez ligada a testes secretos de voo. O fato é, ninguém viu Dom B. Cooper novamente. Ele se tornou uma lenda americana. Mais de 50 anos depois, ele é mais do que um criminoso. É um ícone cultural. Filmes, séries, músicas e livros eternizaram seu nome. Ele é o símbolo do anti-herói. O homem comum que desafiou o sistema, deu um golpe audacioso e simplesmente desapareceu no desconhecido, sem deixar rastros. E até hoje, quando alguém olha para o céu numa noite fria e chuvosa, pode se perguntar, será que ele conseguiu? Esse é o mistério de Dom B. Cooper, o homem que roubou o céu e nunca mais foi visto. Se você quer descobrir mais histórias misteriosas como essa, siga nossas redes sociais, acesse ufolog.com.br e inscreva-se no nosso canal do YouTube, Instagram e TikTok. Lá você encontra investigações, teorias e segredos que vão te fazer duvidar do impossível. E lembre-se, às vezes, o maior mistério é aquele que o tempo se recusa a revelar